conta essa história aí, brother. A guerra entre Neandertais e Homo sapiens. Vamos lá. Alexandre, hoje é guerra, Alexandre. Ganhamos, né? Spoilers. Adivinha qual é a nossa etnia? É Neandertais contra quem? Contra etnia não. Qual é a nossa raça? Ganhamos. Finalmente uma vitória, né? Mais ou menos. Mas de qualquer forma, Alexandre, os Neandertais, né? Que é aquela galera que... Tinha testa maior, né? É mais cabeção, né? Mais cabeção, tinha um cérebro maior, olha aí, muita gente não sabe, mais forte e tal. Eles perderam pra nós, perderam pros baixinhos, perderam por quê, Alexandre? O que aconteceu que os caras mais fortes né, enfim, tinha tudo pra vencer, perderam pra nós? Por que eles perderam? Eu vou trazer algumas belas hipóteses. Não tem como saber. Não tem, meio que, né? Mas, Alexandre, antes de eu entrar nas hipóteses, eu quero primeiro convidar o ouvinte para curtir o vídeo, deixar um likezão, comentar uma parada maneira e também se inscrever no canal e deixar 5 estrelas no Spotify. É muito importante que você divulgue esse podcast para quem gosta de história, né? Isso daí, eu agradeço demais se você puder fazer isso. Mas, Alexandre, começando aqui com uma perguntinha para você, que esse que é o nosso ping-pong. Você acha que poderia liderar uma guerra? Óbvio, né? Como assim, óbvio? Eu sou bom em liderar pessoas. E numa guerra eu me garanto. Na guerra eu me garanto, né? Eu acho que se fosse eu acredito muito na encarada, né? Eu acho que eu ganharia na encarada contra os Neandertais, assim. Eu sou Homo sapiens, né? Contra os Neandertais. Eu acho que no olhar eles já iam dar uma... Eles vão ver que eu não tenho nada a perder, né? Entendi. Esse aí é doidinho. Eles iam falar, né? Esse aí é doidinho, entendi. Começa a falar sozinho. As pessoas... Entendi. Tu tem medo. Tu pode ver quando tu, sei lá, tá num bar e alguém tá gritando e falando sozinho, ninguém vai... Lá, tipo... Pode ser. Então você ia pra estratégia do maluco doido. Eu sou... Esse aí não tem nada a perder. Entendi. Morderia a cara de um Neandertal. Eu ia me morder. Entendi. Eu ia começar a comer meus próprios dedos da frente deles. Eu acho que essa é a estratégia. Mas eu acho que eu lideraria bem uma guerra, cara. Perfeito. Tu não? Acho que sim. Acho que eu sou um motivador da galera, do bonde, da galera. Eu acho que eu não sou o cara do... Acho que eu entendo de... povo. E tu é um cara que estudou história. Então tu deve saber sobre as estratégias de Napoleão. É verdade. As estratégias de Gengis Khan. Olha aí. E mesmo se eu não souber, eu invento na hora. Eu sou bom mentiroso também. Bem, Alexandre Níquel, beleza, eu entendi perfeitamente, concordo com vários pontos que você disse, porque hoje eu quero falar de uma guerra entre os Neandertais e os Homo sapiens, que, como eu já falei, né, o ouvinte aí que de repente não entendeu muito bem, o ouvinte você é Homo sapiens, né, é bom deixar claro algumas coisas. Eu não acho legal ficar impondo, né? Talvez, é verdade. Mas essa guerra, Alexandre, que foi a guerra... Qual a diferença entre o Homo sapiens e o... É outro bicho. E o Neandertal. É um outro bicho que tem um antepassado em comum. Esse é um ponto importantíssimo porque... Outro bicho com antepassado, tipo, um irmão. A raça irmã, talvez. Raça irmã é algo possível de se... É tipo assim... Tipo o gato e o leão. Talvez. Pode ser um bom paralelo, gostei. E, de qualquer forma, esses dois... grupos que eram um pouco parecidos, mas não suficientes, né? Era um outro bicho. Eles vão entrar numa guerra há muito tempo. O que acontece? Há mais ou menos 600 mil anos atrás, um tempinho bom aí, o bonde dos humanos que existiam não era... Provavelmente, enfim, é tudo discutível, né? Mas provavelmente eram os Homo erectus. Um grupo grande deles saiu 600 mil anos e foi para a região de hoje é a Europa. Que, não sei se todo mundo sabe, todo ser humano é de origem africana, né? E o Homo sapiens, 100%, tudo mais. Só que o Homo de Neandertales, ele teve o seu antepassado na África, só que ele, há 600 mil anos, separou do caminho que a gente foi. Pensa num grupão aí de 1 milhão, sei lá, de Homo erectus, lá na África, lá curtindo. One more time. E aí, tô de boa. E aí, alguém chega assim, pô, vai ter o after lá na Eurásia, vou pegar aqui uma partezinha aqui da Europa também. Vamos lá? Vamos. 600 mil anos atrás. E foram um bondezão de, sei lá, 300 mil, 400 mil.
ficou uma galera aqui ainda. E cada um seguiu a tua linha evolutiva, entendeu? Eles foram para a linha deles e desenvolveram, né? Foram o que a gente chama de Homo de Neandertal. E a gente virou o que... Quando eu falo virou, é bem genérico, pelo amor de Deus. Não é igual o Digimon, né? Infelizmente. E a gente virou Homo sapiens. Então, assim, temos descendentes parecidos e tudo mais, mas não somos a mesma coisa. Foi mudando um pouquinho, quando veio mudou. Quando veio mudou, exatamente. Assim como na vida, né? E aí, o que acontece? Esses dois bondes, a gente pode assim dizer, eles coexistiram. Isso é um ponto muito interessante. Eu acho isso fantástico. Porque não são só esses dois, né? Não. Tem vários hominídeos, né, que a gente chama. Vários hominídeos coexistiram, e porque o livro da escola, ele é um pouco não intuitivo pelo desenho, né, que você vê vários... Fudeu a minha cabeça, ele tá tudo errado. Muita gente... Isso é a pirâmide das comidas, o bagulho errado pra caralho. Pirâmide das comidas? As pirâmides das comidas de nutrição que tu aprende na escola, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver? Pô, errado pra caralho. Tá bom, eu não sabia não. Olha as pirâmides que a galera ensinava antigamente, olha hoje, assim. Nada a ver. Tinha gente de pão e açúcar e... É bizarro assim, ó. Olha aí. Mas enfim, o ponto é justamente esse, tipo assim, a gente tem essa perspectiva errada de que os hominídeos, eles foram evoluindo e mudava, né? Tipo, o anterior sumia e predominava o novo, mas não foi isso que aconteceu. A evolução, ela não tem regra, né? Ela vai acontecendo de acordo com a influência do meio, de acordo com as mutações, né? Darwinismo. E aconteceu que alguns coexistiram, incluindo os Homo sapiens e os Neandertais. Eles coexistiram no mundo. Não era absurdo que um Neandertal chegasse na África depois e trocasse uma ideia, resolvesse umas coisas, ou que um Homo sapiens subisse É porque o Neandertal, ele é muito conhecido por ficar na Europa, mas ele ficou muito também na região da Eurásia, no Oriente Médio ali, pegou muito Oriente Médio. A gente tem registros de Neandertal no Iraque, pô, tá ligado? De fóssil. E aí essa galera foi a galera que foi convivendo e tudo mais. Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Não tem como eu afirmar pra você. Mas algo ocorreu que esses dois grupos começaram a tretar. Existem muitas hipóteses interessantíssimas, né? Principalmente em relação ao lugar de caça, né? Que tipo assim, a caça de animais grandes era uma coisa que assim que a gente começou a se ter mais pessoas, nossos grupos começaram a crescer mais, a gente falou, pô, aqui é um business foda. Porque a gente mata um elefante gigante, um mamute gigante, mata um tigre gigante, a gente come no mês inteiro, pô. Então é melhor a gente juntar um bonde, matar um bichão e comer pra sempre. Em vez de ficar, né, andando e pegando os bagulhinhos, né? Que era caçador e coletor, essa galera. Não era sedentário, não morava num lugarzinho fixo. Não tinha fazendinha. Não tinha fazendinha. Fazendinha é muito recente, tipo 10, 15 mil anos atrás. E aí, enfim, o ponto e provavelmente por questões locais de caça, de animais grandes, os Neandertais e os Homo sapiens começaram a tretar. Provavelmente. E aí o que acontece? Uma coisa que é interessante é que um cientista, ele publicou uma matéria... Não tem como a gente saber a capacidade cognitiva dos Neandertais. Provavelmente bem parecido com o nosso. Tudo indica... Porque o DNA era muito parecido. Mas estamos, de repente, bem parecidão, só um pouquinho a aparência diferente. Tem uma foto clássica. Eu acho que não é uma foto, é um boneco de cera, tipo super realista, de um Neandertal numa universidade, com um terno, pô, muito foda. Que botaram só pra gente ter essa parada. Cara, meu sonho, um dos meus top 3 sonhos, assim, de ver o primeiro ET, óbvio, né? Não tem discussão. O segundo, talvez, seja Chupacabra, me deu muito medo, quero matar esse maldito. O Gugu acabou comigo. E terceiro é alguém encontrar um Neandertal, moleque. Imagina que inacreditável que ia ser se um pequeno grupo de Neandertal for encontrado. Mas se comunicar com essa porra. Não precisa comunicar, tira foto e filma. É isso que eu quero. Eu queria trocar uma ideia com o Neandertal. Não, beleza. Não, mas as minhas expectativas são muito baixas. Tipo assim, encontrou, estudou, já seria um negócio inacreditável pra mim, assim. Porque, tipo, não... É porque qual que é o instintivo pra nós? Os Neandertais, eles são fortão e nós éramos inteligentes. Mas não é essa a realidade. E também foda que talvez tu conheça um Neandertal totalmente diferente. Como assim? Imagina se os Neandertais tivessem vencidos. E eles, queria conhecer um humano. E aí tivesse eu congelado. Sabe? É sacanagem, bom ponto, é sacanagem com os caras. Bom ponto. Eram eles, eu digo... Não, perdeu, né? Então, depende do Neandertal. Tem
Nem todo Neandertal é igual. Entendi, Nick. Obrigado aí por esse comentário necessário, eu diria. Potente. Nem tudo Neandertal é igual. Mas enfim, o ponto é, os Neandertais eles são muito parecidos conosco mesmo, assim. Não é uma distância que nós temos para alguns primatas, macacos. E dá pra fazer, daria pra fazer sexo com Neandertal? Tipo, o Homo sapiens poderia fazer sexo com Neandertal? Não, poder todo mundo pode, né? Com qualquer espécie, né? Mas tô dizendo... Poder de repente ter filhos? Então, Como é tão parecidinho, né? Eu acho que pode, né? Pode. Provavelmente rolou. E aí, o Porque- que será que é o híbrido? Não, meio que é nós, assim. A gente Provavelmente. É porque, deixa eu explicar, essa parte é importante. Um pesquisador que publicou na Nature, um cientista chamado Max Planck, ele é de uma universidade da Alemanha, ele recuperou 60% do genoma de um fóssil de um Neandertal encontrado na Croácia. E ele descobriu, olha aí, que essa espécie, né, que esse fóssil, compartilha algumas mutações com europeus e asiáticos, mas não com africanos. Provavelmente, esse cara, ele já era uma mistura de outros Neandertais com outros Homo sapiens e foi, tá ligado? Então, assim, rolou mistura, com certeza. E uma coisa que é interessante, né, cara, que com certeza a gente tem, tipo, europeus tem mais gene, eu não sei se a palavra é justamente essa, mas tem uma porcentagem considerável de DNA neandertal. Tem, assim, principalmente da Escandinávia e tal, sabe, tipo, Noruega, Suécia, essas porra. E isso rola, isso aconteceu. Mas acontece que às vezes é só uma influência, pô. É igual, porra, no interior de São Paulo tem um cabrito com cara de humano, tá ligado? Isso rola, não sabia não? Papo reto. Se você quiser ter pesadelos, pesquisa aí, cabrito com cara de humano, pô. Papo reto. É muito escroto, pô. Que os caras, né, enfim, zoofilia e dá uma influenciadinha de leve. Dá uma humanizadazinha no cabrito. Eu acho que isso é mentira, então. Não é, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes. O Vitor acabou de falar que se chama o híbrido. Não, cara. Quimera que chama? É quimera? Que é cabrito... Tá bom, cara, talvez. Agora que você tá questionando muito, eu tô um pouco menos confiante na minha informação. Cabrito. Cara. Pra quem não conhece o História pros Brothers, ele é o professor e eu sou o ouvinte, o desinformado. O papel de burro sou eu. Tá bom. Mas o Vitinho aí Tá vai fazer bom. uma exibição. Cara, tá bom. Eu no não máximo. entendo desse assunto, tá bom? Não, eu falo de história, tá bom? Sério? O cabrito. Um pouquinho de cara de humano. Mas bem, Nico, obrigado por ter O cabrito Thomas. Tá bom, Nico. Mas enfim, tentando voltar aqui, me ajuda aqui. Uma coisa que é interessante é que foi um brother chamado Nicholas R. Longrich. Ele que vai falar, tipo assim, ó, eu acho que há mais ou menos 100 mil anos, 150, 200, rolou uma guerra entre os dois bichos, Homo sapiens e Neandertal. Baseado em... Muitas, cara, é fundamento científico, porque primeiro que tem muito fóssil que encontra os Neandertal atravessado e acha que... Porque é uma guerra que durou, se não me engano, 100 mil anos também. Uma guerra que... É porque não foi uma guerra de... Foi tipo assim, uma tomada populacional de um território. Porque o que acontece, né? O africano, o Homo sapiens, que é o africano, né? Ele saiu da África, principalmente, começou ali há 200, 150 mil anos. Tá ligado? E muitas pessoas acreditam que ele não saiu antes porque os Neandertais não deixavam. Tá ligado? Ficava na Europa ali, Não vai deixava, passar. não passarão. E aí esse não passarão fez com que a gente tivesse um outro caminho evolutivo e eles outro, tá ligado? Tipo, tem muito disso. Aqui, eu tenho o dado aqui, eu trouxe. 99,7% do nosso DNA é igual ao do Neandertal. 99,7? 7. Mas não quer dizer tanto, né? Bem- Não é tipo, a gente, Não. cogumelo é a mesma coisa? Ah, sim, mas, pô, mas assim, o DNA é parecido. Meu ponto é tipo assim, é meio que quase a mesma coisa. Mas é quase a mesma coisa que tudo, né? Que um salame, Não, se olhar o salame. DNA. Não, será O que é? DNA, o cogumelo eu sei que é mais parecido. A gente é mais parecido com um cogumelo do que com um macaco, não é?
Esse dado aí também é foda. Esse dado... Tá, o senhor... Tá, o ouvinte não tá acreditando em mim? Põe na tela a foto de um ser humano e um cogumelo. E agora o ser humano e um macaco. Tá bom, Nico. Procura aí, por favor, editor, um cogumelo muito parecido com o ser humano. Me ajuda aí. Põe o Yoshi. Bem, Alexandre, obrigado por esse momento. Mas uma coisa hoje que... a gente tá só... Hoje a gente tá acabando muito toda a credibilidade. Não, mas o que eu falei é verdade. É muito verdade. Um cabrito com cara de humano, agora eu tô pensando, é muito idiotice mesmo. Mas, cara, tá na minha cabeça, na minha memória. Não, se tá, é. Se tá, é verdade, né? Na minha opinião, isso é verdade. Bem, e aí o que acontece, né, cara? Os Neandertais e os Homo sapiens provavelmente começaram a discutir por conta de áreas de caça, de grandes animais. Porque grandes animais não é um negócio que você planta animal gigante. O animal gigante morre, acabou o animal gigante, você tem que procurar mais animal gigante. Basicamente. E aí a galera começou a procurar, tipo, marcas de algum conflito que os Neandertais tiveram. E tem muitos assim, tipo, marcas de armas, traumatismo nos crânios, causados por clavas. Tem essa hipótese aí que por mais que os Homo sapiens, que os Neandertais fossem foda, a gente era os pica das armas. Tem essa hipótese. Interessantíssima, né? E, como eu falei, no Iraque encontraram um Neandertal na caverna de Shanidar, que foi empalado por uma lança no peito. Eita! Dando uma parabéns aí, justamente. E, novamente, né, os Neandertais, eles lutaram muito, por muito tempo. Provavelmente eles começaram essa tal guerra, né, ganhando, assim. Porque foi uma parada que, por muito tempo, eles se destacavam na guerra. Porque você tem muitos fósseis. Porque os fósseis, você tem a data, né, são datados bonitinho. Você vê que os fósseis de guerra estão lá há muito tempo. O Brasil é lindo, a fauna é linda, o povo é maravilhoso. É, legal. Mas falta o quê? Não sei. Investimento. Olha. Por isso... O problema, Alexandre, é que investimento requer dinheiro, né? Mas não tem problema. Como não? Isso não é um problema. Eu não vejo problema nada, eu vejo oportunidade. Olha só. Eu vejo um curso, eu vejo oportunidade em tudo. E eu descobri a KTO. Olha! O que é KTO? KTO é um site de apostas. Super fácil de colocar o dinheiro, super fácil de tirar o dinheiro, super fácil de trocar uma ideia com o pessoal pelo Instagram. KTO _ Brasil, fácil de falar com eles. E esse site de apostas é assim... Cara, muito tempo em silêncio. Não é porque a gente tem que pensar nas palavras, né? Antes de falar. Mas daí que... Não. Eu acho que... Disruptivo. Você gastou todo esse tempo pra chegar nessa palavra. É o site disruptivo, porque ele muda tudo, cara. Porque ele é um site de aposta, pode apostar em tudo que é esporte. Não é só, eu vou apostar no jogo do Milan. Não. Vai apostar também no campeonato gaúcho, no campeonato carioca. Vai apostar também em vários outros esportes. Essa riqueza tem em vários outros esportes, né? Vôlei, e-esportes, tem tudo. Então, olha, a coisa de louco. É uma coisa que se eu tivesse escolhido a jovem, cara, eu não ia ter ido pro caminho errado. Nossa, você foi? Eu fui, cara. Qual caminho que você foi? Eu fui. Qual caminho, cara? Airsoft. Você foi pro caminho do Airsoft? Nossa, deve ser muito difícil falar isso em rede nacional. Não quero falar sobre isso. Eu quero focar em coisa boa. Quero focar no cupom de free bet. Olha, o que é isso? É um cupom de free bet. Um cupom onde você ganha 20% de free bet na sua primeira aposta. Ou seja, o ouvinte tá aí, pegou o telefone, o smartphone. Olha só. E ele usou pra entrar na World Wide Web. Você realmente superou depois daquele pequeno deslize. Pra surfar na web. Aí ele entrou lá KTO.com. Isso. KTO. Entrou no KTO.com. Vai botar a primeira graninha dele, que é a primeira aposta dele. Aí ele vai botar 100 calor, por exemplo. 100 real. Botou 100 calor, vai ganhar 20% de free bet usando o cupom HPB de História pros Brothers. Ou seja, você vai ficar com 20% de free bet pra sua primeira aposta. 120 conto. É um presentão ou não é? É um presentão nosso. Presentão ou não é? É um presente dos Happy Brother, da KTO, pra você ouvinte que está no mundo de dentro da câmera. Não sabia se vocês eles ficam lá dentro, vocês sabem. Eu sei. KTO.com. Mas aí, né, como eu tava falando com você, uma coisa que é interessante é que tem como é que eu posso dizer? Um fator no Homo sapiens que não teve no Neandertal, que é um fator evolutivo interessantíssimo, que é o fator da variação genética.
eles não tinham uma variação genética tão grande e provavelmente eles se reproduziam entre familiares. Outra coisa do interior de São Paulo. Segunda coisa, E a gente, Homo sapiens, por ter uma variedade genética, é só, no máximo, aquela prima de segundo grau. Muitas gurias. Muito diferente. Justamente. E isso, né, cara, uma coisa que é interessante, é que a prole, né, o filho que vai nascendo, os filhos, eles vão ter uma variação genética maior e mais chances de resistir a doenças. Porque se vem uma doença desgraceira que pega bem, assim, no Neandertal, nome difícil de falar, provavelmente vai pegar em todos. Porque isso é meio que parecidinho. E nós... Como é uma promiscuidade? É, uma loucura Sodoma Gomorra. A gente, pô, morre meia dúzia. Misturança? Misturança boa, daquela gostosa. Morre um bonde e depois já vem outro. Tipo, não siga... Porque a gente é mais variado, né? O nosso DNA. E, muito bem. O que acontece, né, cara? O Oriente Médio foi ocupado por milênios e muitos milênios pelos Neandertais. E a gente, por muito tempo, tentava sair. Isso é uma hipótese, obviamente. Não tem prova nenhuma de que tentava sair. Mas é possível de que os seres humanos, os Homo sapiens, eles não conseguiam sair da África porque os Neandertais não deixavam. E aí, Alexandre, até agora, né? Uma coisa que é interessante é que no combate corpo a corpo físico, porradaria mesmo, eles ganham, pô. Porque eles são mais pica. Mais forte, mais inteligente. E o que a gente faz? O que Alexandre... Não, mas eles eram mais fortes e mais... É, cara. Como é que a gente ganhou? Como que você ganharia, Alexandre? Com medo, né? Não. Olha só, você está nesse momento... Não, tô ganhando usando o medo a favor. Desenvolva. Empalando criança na frente, tocando fogo nas porra, tocando terror, criando história de fantasma, entrando no emocional deles. É assim. Ganhar aqui pra depois... Tem que ser ruim. Entendi. Eu acho que é o jeito. Empalar Neandertalzinho. Entendi. Puta, mas tu tá falando que os outros eram mais inteligentes e mais fortes. É que tá. Como é que a gente ganhou, meu? Obviamente não tem como saber como. Tipo, qual foi o fator? Tipo, o Sérgio... Cara, mas tu falou também, não pode, de repente não ganhou, foi o lance das doenças, né? Não, então, exatamente. Porque, como eu tô te falando, não é obrigatoriamente uma resposta isolada. Podem ter sido várias e, enfim, tá rolando aí. Mas, definitivamente, a questão das doenças é uma grande possibilidade para ter influenciado. A gente, por ter uma variação genética maior também, e o número deles era menor. Então, tipo assim, o nosso bonde era grande, eles eram mais fortes, mas a gente era maior número também, isso vai influenciar, obviamente. Muitos atribuem também a invenção de armas mais sofisticadas, como arco e flecha, filho. Quando o vagabundo puxou o Legolas, os caras não tancaram. Porque o arco e flecha é uma invenção do caralho. Pô, tu pegar um bagulho e lançar a distância, é uma parada que vai enfiar no peito do brother? Puta, arma à distância. E também, né, dardos, bastões, outras coisas que a distância, né, te dá uma vantagem muito grande. Muitos acreditam que os Homo sapiens desenvolveram isso muito antes, tá ligado? E por isso eles conseguiram um dos motivos pra vitória. Mas enfim, uma coisa o importante é que o Homo sapiens saiu da África há 200 mil anos e levou mais de 150 mil para vencer os Neandertais. É mais ou menos essa a estimativa atual. Tudo bem que em 2016 mudaram esse dado atualizado em 2016. Então é algo que constantemente a gente recebe novas informações e muda. E os outros Homo? Provavelmente os outros ficaram perdendo na corrida. Viveram antes, muito depois. Cara, tem uns. É louco, não é? Tem um específico que eles são com pessoas com nanismo, tá ligado? Que viveram numa ilha e aí desenvolveram, já que tinha pouco recurso na ilha, olha que doideira. Eles eram menores, assim. Só que aí não durou muito tempo. Não, cara, é igual um bicho que entra em extinção, assim. É um bicho que acaba. Tipo, os outros Homo, por exemplo, vamos falar do Erectus, que é o anterior, né, entre aspas, ao Homo sapiens. O Homo sapiens venceu na corrida evolutiva. Ele não conseguiu se reproduzir, porque o Homo sapiens conseguiu se reproduzir, aumentava mais o número de grupo, tudo mais. E o Neandertal, ele estava em outro lugar. Então, o Homo sapiens aqui na África, no começo, né, 200 mil anos, aqui na África ele estava de boa, sozinho, vencendo todo mundo. E aí, quando ele quis fazer esse êxodo, sair da África e ir para outros lugares, aí ele enfrentou o Neandertal, que já estava lá desde 600 mil anos atrás. Tá ligado? E aí caíram na porrada, rolou tudo isso que eu tô te falando. E uma coisa que é interessante é que provavelmente os Neandertais gostavam de batalhas mais curtas, que eles eram no menor grupo, podiam ser
renovar, né? Enquanto os Homo sapiens tinham gente pra atacar infinito, assim. Era muita gente. No final, os Homo sapiens estavam muito bem desenvolvidos, assim, tipo, pra guerra e pra tudo mais. Mas muitos atribuem, né? A própria BBC tem uma matéria interessante que fala, tipo assim, na real, os Homo sapiens fizeram quase nada. Porque há 125 mil anos, os Neandertais já estavam declinando. Então, tipo, talvez naturalmente, sem guerra, sem nada, eles já assumiriam. Tá ligado? Os caras meio que não conseguiram, talvez, ganhar na guerra e esperou os outros perder pra eles mesmos. É isso. Às vezes seu inimigo é você. Bem, Nick, mas o ponto é que justamente nessa guerra, talvez, isso quem diz, é a Universidade da Tecnologia de Eindhoven, dos Países Baixos, que fala que, na verdade, grande bosta. Os seres humanos, Homo sapiens, nós, não fomos os grandes causadores da derrota deles, eles só perderam, a gente só aproveitou e chutou cachorro morto. E... enfim, de qualquer forma, né? Eles estavam lá, perderam. Tem muitas coisas que explicam também, né? Porque, como eles eram números muito pequenos, eles tinham essa reprodução em família, né? Coisa, enfim. E isso fazia com que a comunidade deles não fosse tão variada, um número não muito grande, tá ligado? Então, tipo, eles não tinham como resistir pra algumas coisas. E aquelas descobertas mais recentes, aqueles Göbekli Tepe, aqueles negócios lá? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe não, é bem depois disso. É bem depois, já é uma outra parada. Sim, mas é suficientemente revolucionário. É porque, tipo assim, dito O isso... ouvinte que não sabe, a gente tem um episódio sobre isso Göbekli Tepe. Aqui no feed. Muito bom episódio, o assunto é sensacional. Mas é bem depois. Bem depois, já não tinha mais Neandertal. Uhum. A gente já tava... tá ligado? Já tava... Pô, é porque, tipo, o que o Göbekli Tepe fala de mais revolucionário? É que a gente atribui uma data pra sedentarização humana. E o Göbekli Tepe vem antes, assim, tipo, opa, então, provavelmente... Os caras já tinham umas fazendas bem antes. Provavelmente, nem só fazenda, mas cidades, né? Fazendas em si, tudo bem. Mas cidade... E Göbekli Tepe é complexo pra caralho. Tem, pô, desenhos... E os desenhos foda, assim, de estrela, tá ligado? Os bagulho muito foda. Dá pra gastar uma onda foda em Göbekli Tepe. Mas enfim, Alexandre, o ponto é justamente esse. Talvez o que os Homo sapiens fizeram foi acelerar a decadência dos Neandertais. Uhum. E é uma coisa interessante, né? Porque, tipo, não querendo mudar muito o assunto, mas eu falei com você que eles ficavam no Oriente Médio, né? Sim. O Oriente Médio, antes do islamismo chegar, eles tinham a própria religiosidade. Sabe qual é que era? Várias deuses e espíritos, e, enfim, uma coisa. Não tenho detalhadamente cada um, mas essas religiosidades, elas eram muito variadas e tinham entidades sempre, né, entre elas, assim, tipo, tinham figuras, um ser, uma parada. No islamismo, na mitologia islâmica, tá? Não é o que o muçulmano da sua rua acredita. É na mitologia. Igual no cristianismo, anjo. Uhum. Eles acreditavam, tem também anjos, mas acreditavam em gênios. Tá ligado o Aladdin? Sei. O gênio do Aladdin? Aquela figura, o gênio, o Jin. Will Smith. No caso é o Will Smith, tem um socão no Chris Rock. Uhum. Esse gênio é uma criatura mitológica que tem na parada. Só que provavelmente os gênios eles antecedem o islamismo, assim. Tipo, é uma base que depois vai ser utilizada pelo islamismo e tal. E uma coisa que dizem, isso é muito discutido e tal, porque é mitologia, né? É que os gênios, eles têm uma origem. Os gênios, eles eram os seres que viviam na Terra como os humanos antes dos humanos. Só que a corrupção acabou com eles. Eles se tornaram esses espíritos, seres e tal. Corrupção? Tipo, foram não seguindo o caminho do que é certo. Uhum. Mas era só no... Viraram uma fumacinha. Viraram uma fumacinha. Preso na lâmpada. Isso. Parece verídico. Não, até aí, tudo verdade. Mas, não é... Isso aqui é tudo especulação, enfim. Não é uma coisa... Não seria... Esse conspiracionismo puro, tá? Não tem nada de embasamento histórico. Mas tem gente que defende que, tipo, essa é os Neandertais, pá. Tá ligado? Os Neandertais que estavam lá viviam e que inspiraram de alguma forma. Inspiraram esses outros maiores e tal que caíram pra nós. Mas zero comprovação, tá? Uhum. Mas só um fun fact. Só um fun fact, justamente.
Mas, Alexandre Nico, o ponto é que a diversidade, Alexandre, olha muito aí, importante. Muito importante pra gente não tomar uma ruim de uma doencinha. Então, beijo pra diversidade. Vou falar. Não, Posso falar? É polêmico, tu é um Posso cara... falar? Eu sou a favor da diversidade. Esse usa a Natura. Mas é verdade, a diversidade salvou a gente. Uhum. Tipo, se a gente não tivesse uma variedade tão louca de putariazinha maneira, né? E os caras querendo pureza. Exatamente, Alexandre, querendo se reproduzir entre si. Por isso que os europeus tinham as doenças pesadas, assim, hemofilia. Aí tinha aquelas fotos aquelas pinturas das famílias dos reis lá, que tudo comia irmã e prima, né? Os caras com a cara bizarra, os caras, pô. É doença enfim. Por isso que os primos, você e seu primo, você e sua prima, toma cuidado, gente, toma cuidado, que tem uma galera que se amarra, né? E não pode, gente, é perigo. Quer dizer, pode fazer o que quiser, mas, pô, reproduzir é foda, né? Virar família real, né, gente? Pô, virar família real, pô, 2022, tá ligado? Democracia torando, república pra caralho. Os caras aqui meteram uma família real, pô, pelo amor de Deus. Mas então é isso, cara. Questões de doença, a própria guerra em si, né? Podem ser fatores. E o número pequeno também de neandertais. E é uma vitória que a gente tem que comemorar. A gente não tem tantas vitórias. Tá difícil ultimamente. Então o ouvinte pode sair pras ruas agora comemorar. Com a camisa da CBF. Ganhamos dos neandertais. É verdade. Com um pouquinho de atraso, mas ganhamos. Pode sentir, você que tá ouvindo pode sentir um vencedor, sim. Alexandre, então é isso, Alexandre. Essa é a história da guerra entre os Homo sapiens e os neandertais. Tchau, tchau. Beijo.